Também já peço que você curta esse vídeo aqui, comente aqui embaixo, porque é muito importante para que o YouTube entenda a relevância desse debate que vai ser feito hoje e entregue ele para mais pessoas. Obrigada pela audiência, obrigada a todos vocês que estão aqui. E a gente começa esse debate com a informação de que o atual governo mal começou e já apontou para um futuro nada animador na educação do país. Os primeiros passos da atual gestão têm desanimado especialistas e a sociedade que avaliam que as perspectivas não são positivas. No último dia 11 de janeiro, o presidente Lula sancionou com 3 vetos a Política Nacional de Educação Digital e entre os itens vetados pelo presidente, um deles visava a inclusão de aulas de programação e robótica na grade escolar. O atual governo ainda pretende acabar com o Plano Nacional de Educação e outras iniciativas, como o Programa de Fomento às Escolas Cívico-Militares. O governo Lula trará retrocessos para a educação do país? Esse é o tema do Meio-Dia em Brasília hoje. E para debater esse assunto, trouxemos ao meio-dia os deputados Kim Kataguiri e o deputado Tenente Coronel Zucco. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meio-Dia em Brasília. Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigada, deputado Kim, obrigada, deputado Zucco. E eu já começo falando com o deputado Kim sobre essas perspectivas para o atual governo. Como é que você avalia que vai ser a educação no governo Lula? Bom, essa primeira sinalização já é péssima, né? A emenda que instituía programação e robótica e educação digital nas escolas é uma emenda de minha autoria, que foi vetada pelo presidente Lula, já colocando o país que poderia, o Brasil já está atrasado na educação digital, né? Nós já estamos perdendo o bonde da história em relação à substituição de mão de obra por inteligência artificial, por automação, e nós precisávamos urgentemente de ter essa educação dentro das escolas de programação e robótica, a exemplo do que o mundo desenvolvido tem feito, né? Praticamente toda a Europa, né, os adolescentes, as crianças de 5 a 16 anos de idade têm aulas de programação e robótica. Nos Estados Unidos nem se fala. A Estônia é um dos maiores exemplos, teve a criação do Skype, a própria votação, né, o próprio sistema eleitoral deles já se dá pelo celular. No Japão também, você já tem isso como disciplina obrigatória no ensino médio. Então, a programação e a robótica é fundamental porque a maior parte das profissões que nós conhecemos hoje vão deixar de existir. Nós precisamos ter crianças e ter jovens preparados para assumir esse novo mercado de trabalho. A experiência que a gente teve com a educação já no último governo Lula foi péssima, né? O ministro Haddad, que foi ministro da Educação, conseguiu a proeza de quadruplicar os gastos com educação, apesar de que o governo Lula não gosta da palavra gasto, né, quer chamar de investimento ou o que quer que seja, mas continua saindo dos cofres públicos. Ele pode chamar de alface, de tomate, vai continuar exatamente saindo da mesma fonte, mas ele conseguiu quadruplicar os gastos com educação e ainda assim piorar os resultados que a gente tinha no PISA, né? Ou seja, conseguiu gastar 4 vezes mais e ainda assim piorar o nosso desempenho. Então, o histórico que a gente tem é muito ruim e o início do governo também tem se demonstrado bastante ruim com o veto da Política Nacional de Educação Digital, que foi sancionada sem a parte da educação digital. Perfeito, eu devolvo a palavra para o deputado Tenente Coronel Zucco. Em seguida, a gente volta a explorar um pouquinho mais, deputado Kim, essa questão da política e de educação digital. Deputado Zucco. Eu também queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade do antagonista, agradecer a participação do deputado Kim, vai ser nosso colega na casa, dizer que também tenho a mesma ideia nesta pauta, que ele com certeza domina muito bem. E no tocante à escola cívico-militar, Kiss, realmente é uma grande tristeza o que nós estamos presenciando. Existe já um acordo do governo federal para com as mais de 200 escolas cívico-militares implantadas em todo o Brasil, no modelo federal. Estamos falando aí em mais de 120 mil alunos que estão tendo os benefícios do modelo cívico-militar e simplesmente, ideologicamente, eles querem agora, no dia 24, terminar com a direção do programa federal. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde ainda permaneço como deputado estadual, sou autor da lei, conseguimos implantar aqui cerca de 60 escolas cívico-militares dentro do modelo federal 23 e as demais no modelo estadual. E olha, o resultado é muito positivo. Redução da violência, redução da evasão escolar, redução da violência patrimonial,
autoestima do aluno, a meritocracia, os pais tendo um índice de mais de 90% de aceitação, e simplesmente a gente vê um retrocesso, vemos que eles estão querendo terminar com um programa que está tendo uma aceitação muito positiva. Eu lembro que um município, por exemplo, do interior aqui do Rio Grande do Sul, muitas vezes tem 20, 30 escolas públicas e existe um modelo cívico-militar em uma escola, ou seja, não atrapalharia a todos aqueles que, porventura, não querem participar do modelo cívico-militar, e as demandas são cada vez maiores. A gente está tendo uma repercussão muito positiva deste modelo aqui no Estado, estávamos também auxiliando no modelo federal, como eu disse anteriormente, e a gente está vendo agora que, mais uma vez, essas atrapalhadas iniciativas de um governo que não está organizado, como foi bem dito aí pelo deputado Kim, em relação à pauta digital, que nós precisamos avançar. Perfeito. Eu devolvo a palavra para o deputado Kim com o seguinte questionamento. Há uma previsão de aumentar os gastos na educação do país, mas ainda não é claro o que eles vão fazer a partir de agora. Quais serão os investimentos, para onde esses recursos serão destinados? O senhor qual a sua avaliação sobre isso? Há um risco aí de talvez esses recursos serem mal empregados, já que uma política importante como essa, voltada para a inclusão de programação em robótica, foi vetada? Não tenho a menor dúvida disso, né? O histórico, né, do primeiro governo e segundo governo Lula já mostra que o emprego de dinheiro na educação é absolutamente populista, demagógico, é só para dizer que você aumentou o investimento, que você aumentou o gasto, mas na prática você não tem gestão desse dinheiro, você não tem investimento do aluno na ponta. Você gasta mais com toda a estrutura burocrática do Ministério da Educação, que é um dos ministérios que mais acumula cargos no governo, mas você não melhora a vida do aluno na ponta, né? Para além de vetar, né, a educação digital, para além de ter o fim dessa política bem-sucedida, que é a política de escolas cívico-militares, você também teve o fim da Secretaria de Alfabetização, né? Hoje nós temos 40% das crianças, eu não estou nem falando dos adultos que já passaram da idade escolar e que, infelizmente, é muito difícil de você ter recuperação. Estou falando das crianças, né, 5, 6, 7, 8 anos de idade, né, com 40% de analfabetismo, e você acabar com a Secretaria do Combate ao Analfabetismo, com a Secretaria de Alfabetização nesse contexto, é absolutamente grave. Também acabar com a Secretaria voltada para a educação especial, para a educação voltada para crianças com deficiência, também é extremamente grave, né? Ou seja, onde esse dinheiro vai ser gasto? Se não é com alfabetização, se não é com educação digital, se não é com escola cívico-militar, se não é com educação especial, né? Onde é que vai se dar esse aumento de gasto por parte do governo? Vai ser um aumento de gasto só para ser utilizado no discurso, dizendo que está gastando mais com educação, quando na verdade está gastando apenas com a estrutura burocrática do Ministério da Educação, né? Eu tenho sim esse receio de você jogar dinheiro no lixo com pretexto de estar financiando, com pretexto de estar investindo em educação, mas na prática só aumentando os salários de cargos que você tem no Ministério da Educação, que muitas vezes é de gente que nunca pisa em sala de aula, né? Perfeito, Tenente Coronel Zuco, eu passo a palavra para o senhor. Já tem até um comentário aqui da Carmen Lisboa Alves. Se puder colocar o comentário na tela, por gentileza, que ela fala o seguinte: as famílias são extremamente satisfeitas com as escolas cívico-militares. Quem tem filhos tem que ser ouvido. Sim. Na verdade, me chama a atenção realmente não haver esse respeito à sociedade. Eu acredito que o deputado Kim sofra do mesmo mal. Hoje se tem uma ideia de que a educação tem que ser tratada com viés de esquerda e a segurança com viés de direita. Então, tu falar em modernidade, em robótica, em avanço, não, isso aí é algo que não atende aos anseios do populismo da esquerda. E na questão da escola cívico-militar, é muito importante salientar que a gente sempre fala com a comunidade escolar, fazemos reuniões com os professores, com os diretores, com os alunos, e sempre foi feito a votação para essa implantação do modelo na escola. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, no qual fui o autor da lei, foram em todas as escolas um índice maior de 80% de aceitação. Então, é muito importante a gente respeitar a sociedade que elege, né, os seus representantes. Aqui nós temos a meritocracia, a uniformização,
infelizmente, nós temos um quadro muito triste, que é a drogatização, que envolve, né, os bairros das vulnerabilidades sociais, e as escolas cívico-militares, elas visam justamente atender prioritariamente aquelas escolas com baixo IDEB, baixo índice de desenvolvimento educacional, em local de vulnerabilidade social. Poderíamos aqui visitar bairros extremamente carentes que tiveram a possibilidade desta implantação deste modelo e realmente trouxe uma melhoria muito grande para a sociedade. As crianças extremamente felizes, a taxa de evasão escolar diminuída, a sensação de segurança para a comunidade aumentada. Então, realmente, é de se ficar preocupado e de não entender esta ação. Estou indo pessoalmente a Brasília tentar conversar com o ministro da Educação para entender o motivo e perguntar quem vai ficar com esse modelo implantado. São mais de 120 mil crianças que já estão sendo atendidas, mais de 200 escolas só do modelo federal, sem contar alguns estados que também implantaram no modelo estadual. Então, nós devemos ter responsabilidade na gestão e seguir aquilo que está sendo feito de forma positiva. Obrigada, deputado. Deputado Kim, falando um pouquinho também sobre essa inclusão, esse veto na inclusão da programação e da robótica na grade curricular, o senhor avalia que seria possível isso no Brasil, já que há escolas, especialmente no interior do país, nos municípios menores, que mal conseguem oferecer a merenda escolar, enfim, uma estrutura decente para os alunos. O senhor acha que essa questão de inclusão da programação e da robótica na grade curricular seria possível? Acredito que seria possível sim, porque o problema da educação brasileira não é um problema de financiamento, não é um problema de dinheiro, né? Claro que muitas vezes falta dinheiro, principalmente para a educação básica, por causa de falta de gestão, né? Por causa da má gestão que você tem por parte do Ministério da Educação para fazer esse repasse de recursos. Agora, a estrutura, né, os meios para se implementar isso existem, assim como os meios para se combater o analfabetismo infantil em 40%, os problemas que a gente tem, né, das deficiências em matemática, em ciências, né, na educação básica, esses meios existem. Agora, eles não são utilizados. Para você ter uma ideia como é desastrosa, né, a gestão por parte da educação, isso eu não falo, né, isso é uma coisa que perpassa governos, né? Até hoje você não tem um sistema de avaliação para educação básica no Brasil, né? Nós não temos hoje um índice para avaliar a educação básica. Se a gente está voando às cegas há muito tempo, há décadas, e nada é feito, né? E esse problema não é solucionado, e o governo quer discutir políticas públicas sem ter esses balizadores, né? Então, você teria meio sim de fazer essa implementação, você teria meio sim de combater as deficiências básicas que você tem hoje na educação. Duas emendas que eu aprovei como presidente da Comissão de Educação na Câmara, que foram vetadas pelo presidente Bolsonaro, que nós conseguimos derrubar o veto. Primeiro foi o reajuste de merenda escolar, né, um repasse vergonhoso que a gente tinha de menos de 40 centavos por aluno, e o segundo também o reajuste de bolsa permanência, que não era reajustado desde pelo menos 2013, também para os alunos pobres se manterem na universidade, né? Se o governo Lula pretende, né, aumentar, né, o gasto e investimentos na educação, essas são políticas públicas relevantes para você fazer esse investimento, para você ter essa implementação. Agora, se o governo Lula quer simplesmente jogar o dinheiro no lixo e ter no discurso que aumentou o investimento da educação, aí sim, essa política irresponsável, essa política populista pode servir aos interesses do governo. Vou aproveitar um gancho que a gente tem aqui para devolver a palavra para o Tenente Coronel Zucco, do Heitor. O Heitor acabou de fazer uma pergunta aqui via Superchat sobre... se puder colocar na tela, por favor, Matheus, por gentileza. Vamos lá. Ele perguntou o seguinte: o Congresso é responsável por impedir os arroubos autoritários do presidente. Eu já aproveito e devolvo a palavra para o Tenente Coronel Zucco com o seguinte questionamento: qual será o papel do Congresso nesse momento para resguardar a educação, e especialmente das nossas crianças, que eu acho que é um ponto bem importante aí a ser destacado? Fazer uma oposição responsável, uma oposição madura, que realmente veja todos os critérios que estão sendo implantados. Nós não podemos ter um projeto de poder, um projeto de vingança. Nós precisamos ter um governo federal atuante, um governo federal que realmente queira entregar para a sociedade. O exemplo claro na educação já é o que está sendo demonstrado. Nós estamos vendo vários ministros que não têm nem a qualificação desejada para estar à frente de pastas extremamente importantes.
Temos ministro, no caso da educação, que já declarou que vai terminar com algumas iniciativas do governo federal anterior, sem nem ao menos avaliar os números, sem nem ao menos saber se aquilo que estava sendo entregue está sendo valorado pela sociedade, está sendo entregue e está tendo resultado para a sociedade. Então, o Congresso tem um papel muito importante, no caso, aqueles parlamentares que vão fiscalizar, que vão cobrar resultado, que vão apresentar emendas, que vão apresentar propostas, que vão derrubar decretos que realmente são populistas. Então, a gente está indo para o Congresso Federal com uma responsabilidade muito grande de ver um governo que já teve a oportunidade de ajudar essa nação e não o fez, e não agregou, e não entregou resultados em várias pastas, inclusive a pasta de educação, e nesse sentido que a gente está indo a Brasília para realmente fazer uma oposição responsável e madura. Deputado, que eu devolvo a mesma pergunta, o mesmo questionamento, já que o senhor foi presidente da Comissão de Educação, e quais são as perspectivas e o trabalho que vai ser feito para impedir esses possíveis retrocessos? Então, primeiro já tenho ligado e conversado com líderes partidários para nós derrubarmos esse veto à política de educação digital nas escolas. Ao mesmo tempo, né, a fala, né, o comentário foi sobre os arroubos autoritários por parte do governo. Já apresentei também um projeto de decreto legislativo para a gente suspender, para a gente acabar com a criação por parte do que eu tenho chamado de Ministério da Verdade, que é essa estrutura, né, da Advocacia Geral da União, para processar aqueles que, segundo a avaliação do governo, espalhariam desinformação em relação a políticas públicas, né? Não é função do Poder Executivo ser um censor, ser um definidor daquilo que é o que não é verdade, né? A própria Secretaria de Comunicação também já anunciou que vai criar um sistema de defesa da verdade, né? É extremamente perigoso você ter um agente político no Poder Executivo determinando aquilo que é ou que não é verdade. Uma coisa é você cometer um crime, divulgar uma notícia falsa que causa dano a uma pessoa e você ser processado pelo Ministério Público, ser condenado pelo Judiciário, passar pelo devido processo legal e responder por aquilo. Outra coisa é você ter uma estrutura de intimidação do Poder Executivo que cria um clima de terror em relação àquilo que você pode afirmar sobre políticas públicas do governo. Um cidadão comum pode ser processado pela Advocacia Geral da União por dar uma opinião sobre uma política pública, né? Então, acho que é papel do parlamento também colocar esse freio, né, apresentar projetos de decreto legislativo para impedir a criação desse tipo de secretaria abusiva e também trabalhar para derrubar vetos que tragam retrocesso para a educação e para outros setores da administração pública brasileira, derrubando esses vetos nas sessões do Congresso Nacional. Perfeito. Deputado Tenente Coronel Zucco? Não, eu queria fazer um comentário, pelo menos a informação que eu tenho, que o nosso ministro da Educação é um engenheiro agrônomo e nada contra, pelo contrário, mas a gente precisa realmente escutar a sociedade, escutar os técnicos, escutar os programas que foram feitos, sim, aqueles programas que, porventura, não tiverem tido um resultado efetivo, nada mais normal que uma próxima gestão queira aprimorar. A situação que o deputado Kim comentou em relação à parte da robótica, que eu acompanho um pouco, mas que com certeza não só sou favorável, que eu acho extremamente necessário que se avance no país, demonstra que eles não tiveram o entendimento das nações mais desenvolvidas. A questão da escola civil-militar, na mesma esteira, nós temos resultados efetivos que trazem as notas escolares melhoradas, a taxa de evasão diminuída, a vontade do aluno retornar à sala de aula, que é um problema desta geração, e a gente está vendo um governo realmente com um projeto praticamente de vingança, que é simplesmente terminar com algumas iniciativas, sem ao menos avaliar se essas iniciativas feitas estavam tendo resultado positivo. Então, nesse sentido que a gente precisa, mais uma vez, maturidade, responsabilidade, e que bom que o Congresso está atento, que a gente tem que ter realmente um freio para essas ações que estão vindo por parte deste governo. Perfeito. Deputado Kim, mais alguma consideração sobre esse assunto, sobre esse tema, que é tão importante aqui, que quem está assistindo está aqui, ó, todo vapor, comentando, muitos comentários aqui na tela, e eu queria que o senhor desse falar suas palavras finais.
Acho que o mundo está vivendo, né, mais uma revolução industrial. Nós não podemos ficar para trás. Boa parte das profissões que nós conhecemos hoje vão deixar de existir. Hoje, uma criança que entra numa escola primária, né, a chance dela ingressar, segundo o Fórum Econômico Mundial, a chance dela ter uma profissão no futuro que ainda exista hoje, né, é menor do que 40%, né? Ou seja, um sujeito que hoje entra na escola já está estudando, já está atrasado em relação ao estudo da profissão que ele vai exercer no futuro. E o governo atrasa ainda mais, porque eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser programador, que todo mundo tem que fazer robô, mas é importante entender a lógica de programação, porque a maior parte das profissões do futuro vão envolver a lógica de programação, ainda que você não seja um programador, né? E é importante a gente ter essa educação logo na base, para essas pessoas serem capazes de exercer nessas profissões, para a gente não cair na previsão de diversos teóricos economistas de que os países subdesenvolvidos, de que os países que não conseguirem acompanhar esse bonde da história, vão depender de políticas de renda mínima concedidas por países desenvolvidos. Eu não quero que o Brasil seja um país dependente de países desenvolvidos para conceder renda básica, porque os seus cidadãos não têm qualificação para exercer nenhuma profissão que exista. Perfeito. Ainda tem um dado, que eu fiz um levantamento sobre a questão da programação em robótica. Muitos dos nossos profissionais, inclusive, acabam indo para fora do país para tentar oportunidades melhores, e preferem isso do que ficar no país. Então, os nossos talentos estão indo para fora do país. É isso mesmo, deputado Kim? É exatamente isso, né? Eu estudei processamento de dados do Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, né? Trabalhei um período como programador e muitos dos meus colegas saíram do país em razão desse ambiente inóspito que a gente tem aqui. Muitos deles foram para os Estados Unidos, muitos deles foram para a Europa. Existe um déficit de programadores até no Japão, que é um dos países que está em vanguarda em relação a esse assunto. Então, falta mão de obra ao redor do mundo, né, para programação. Programação é algo que você consegue aprender, às vezes, com muito mais rapidez do que outras matérias, do que você terminar uma faculdade, uma graduação, e com salários, com estágios, hoje que na cidade de São Paulo, chegam a R$8 mil, né? Um sujeito no início de carreira de programação, apenas com o nível técnico, ou sequer com o nível técnico, aprendendo programação na própria escola. Hoje só 15% das escolas brasileiras têm esse ensino, e o sujeito já consegue ingressar, né, numa carreira com um salário mínimo de até, né, R$8 mil. Né? Perfeito. Eu devolvo a palavra para o deputado Tenente Coronel Zuco para as considerações finais sobre o tema. Eu sei que o tema é amplo, precisaríamos aí de 1 hora ou mais para debater todos os pormenores do assunto. Mas nosso debate curtinho é só lançando luz sobre esses temas que impactam a sociedade, impactam o contribuinte, toda a população brasileira que é interessada nesse tema. Tenente Coronel Zuco. Eu quero agradecer, a oportunidade, agradecer também o debate com o deputado Kim Kataguiri, falar da importância realmente da gente tentar trabalhar a questão do valor agregado, né? Somos o celeiro do mundo, temos uma agricultura pujante, uma pecuária, mas o que foi dito aqui em relação à própria robótica agrega valor aos produtos. Nós realmente temos que trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial, e realmente é deprimente, é decepcionante a gente ver quando a gente procura evoluir por parte da educação e realmente a gente vê iniciativas errôneas por parte desse governo. No tocante à Escola Cívico-Militar, mais uma vez, dizer do sucesso do programa em âmbito nacional, em âmbito estadual, e a gente está trabalhando com meritocracia, com autoestima, com respeito aos professores. Por isso, eu não tenho dúvida que nós vamos lutar muito para que esse modelo permaneça. Aqui no Estado já temos o compromisso por parte do governo do Estado de não só manter, como ampliar o modelo cívico-militar, mas vamos lutar também no Congresso Nacional para que todo o país tenha essa oportunidade. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, deputados, pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília. As portas do Meio Dia estão abertas sempre que quiserem trazer um tema novo que interessa a sociedade. Obrigada. Obrigado. Obrigado.